Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vasco da Gama. Vasco sem treinador, Vasco sem diretor de futebol, Vasco sem CEO, enfim, o Vasco está numa situação, meus queridos, realmente preocupante, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre a saída de Álvaro Pacheco, os desdobramentos dessa saída de Álvaro Pacheco e também sobre a possibilidade de Ramon Dias voltar ao Vasco. No momento, é o único nome que foi especulado aí como possível novo treinador, novo velho treinador do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Antes, é aquele esquema que você já conhece, Você deixa o like, que é muito importante. Você também se inscreve aqui no canal Machão da Gama, a sua inscrição é muito importante. Vai rodar a vinheta, é rapidinho, e depois da vinheta eu volto. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. Tá aparecendo aí na tela o QR Code que você é direcionado ao site da FUT Fanatics. E se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra no site da FUT Fanatics, beleza? MACHÃO10, você ganha 10% de desconto, recebe tudo no conforto da sua casa. Os produtos da FUT Fanatics são oficiais, são produtos originais. Essa camisa, por exemplo, eu peguei lá na FUT Fanatics, enfim. A maioria das camisas que eu uso aqui no canal são lá da FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Além disso, na descrição vai ter o link dessa camisa aí especial, personalizada do ídolo Roberto Dinamite, beleza? Essa personalização diferente e você encontra lá na FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre as saídas, de Pedro Martins e Álvaro Pacheco, diretor de futebol e treinador do Vasco da Gama. A decisão pelo rompimento da relação entre Pedro Martins e Vasco aconteceu exatamente por ele não concordar com a saída de Álvaro Pacheco após apenas 4 partidas, Então, para não atrapalhar e na intenção ali de, até de certa forma, fazer uma transição tranquila, o ex-diretor optou pelo rompimento, com a direção de Pedrinho. Com a saída do Álvaro Pacheco e a saída do Pedro Martins, todos os cargos importantes, que de certa forma foram indicados ali pela 777, pela antiga dona da SAF do Vasco, já estão fora, O Lúcio Barbosa saiu, a Kátia, também saiu, que era a CFO, agora sai o Pedro Martins, sai também o treinador que foi a 777 quem trouxe. Então, a partir de agora, o futebol do Vasco vai estar tudo ali em cima das escolhas do Pedrinho. Ele que vai escolher o novo CEO, inclusive ele deu uma entrevista dizendo que poderia ter um CEO temporário até chegar a um definitivo. Então ele vai escolher o CEO, ele vai escolher o novo diretor de futebol e ele vai escolher também o novo treinador. Então o futebol do Vasco agora passando todo nas mãos do Pedrinho. Ainda falando sobre Álvaro Pacheco, muita gente tem curiosidade sobre o valor da multa, E o Vene Casagrande trouxe a informação que o valor integral da multa rescisória de Álvaro Pacheco no Vasco é de 650 mil euros, ou seja, cerca de 3 milhões e 700 mil reais, que seria o salário que ele receberia até o final do contrato com o Vasco. O Vasco vai tentar negociar o pagamento desse valor, junto ao treinador, mas o valor da multa rescisória é de 3 milhões e 700 mil reais. Álvaro Pacheco veio aqui, disputou 4 partidas, ficou um mês fazendo M no Vasco e no Rio de Janeiro e ainda vai voltar com 3 milhões e 700 mil reais para Portugal. A vida no futebol é muito fácil, É impressionante. O Álvaro Pacheco, que se tornou o técnico vascaíno com menos partidas e com o pior aproveitamento do século. O levantamento foi feito pelo jornalista Wagner Fernando, da Rádio Tupi. O Álvaro Pacheco se tornou o técnico com menos partidas pelo Vasco no século, apenas 4 partidas. Superou o Celso Roth, que foi demitido após 5 jogos, e também Romário, que treinou o Vasco por apenas 5 jogos. Além disso, ele teve o pior aproveitamento no século do Vasco, apenas 9% de aproveitamento. Superou por muito o Celso Roth,
que teve 27%, o Dário Lourenço, que teve 27%, e o Marcelo Oliveira, que também teve 27%. Então, o Álvaro Pacheco, português, fica cravado na história do Vasco como um dos piores treinadores que já passaram pelo Gigante da Colina e está marcado para sempre negativamente na história do Vasco por ter sido o treinador que sofreu 6-1 do maior rival. Enfim, que passagem desastrosa, né? Que escolha desastrosa que foi esse português para comandar o Vasco da Gama. Desde o início estava claro, e aqui eu posso falar para vocês com a maior tranquilidade possível, que desde o início eu falava que isso era muito difícil de dar certo. Um treinador que não conhece nada no futebol brasileiro, um treinador que não conhecia nada do Vasco, chegando no momento de tanta pressão, era muito difícil de dar certo, mas sinceramente eu também não imaginava que ia dar tão errado, né? Que ia dar tão errado. Pelo menos foram só 4 jogos que infelizmente ele causou um estrago gigantesco, né, no Vasco, na história do Vasco, porque um desses jogos foi a goleada de 6-1 contra o Flamengo, que ele teve responsabilidade sim, ele foi sim um dos principais culpados por essa goleada histórica. O Vasco perder para o Flamengo não foi culpa dele, mas o Vasco ser goleado pelo Flamengo foi culpa dele. Enfim, eu tenho a consciência bem tranquila aqui que desde o início eu, enfim, já avisava que essa loucura, esse devaneio com esse treinador português não daria certo. Mas, vida que segue, o Vasco agora não pode errar mais. Vamos falar sobre Ramon Dias agora, né? Porque a informação que foi dada pela Rádio Continental lá da Argentina, uma fonte boa, né? Que inclusive é uma fonte que é até próxima ao Emiliano Dias. A informação é que o Vasco teria feito um contato inicial ali com Ramon Dias e Emiliano Dias para saber se existe essa possibilidade de tentar uma reaproximação com o antigo treinador. O contrato dos dois com o Cruz Maltino continua válido, né? Porque não houve ainda a rescisão, tem aquela confusão burocrática lá. E eles estão ainda, inclusive, no bid, né? Estão no bid. Se voltarem, não precisa nem de esperar aparecer no bid, porque já estão no bid. Mas é claro que é uma situação muito delicada. É difícil até de dar uma opinião em relação a uma possível volta de Ramon e Emiliano ao Vasco. Eu, sinceramente, acho que o time do Vasco rendia mais com o Ramon Dias. Muita gente critica e fala que não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu, levou 4 do Criciúma. Isso acontece com o elenco fraco que o Vasco tem, mas ele fazia esse elenco fraco do Vasco competir. Era um time que competia, era um time que vibrava mais, era um time que corria mais. Enfim, eu acho o Ramon Dias um bom nome, mas seria assim, seria uma loucura, né? O Vasco recontratar um treinador menos de 2 meses depois de ter demitido ele. Enfim, seria uma bagunça, né? Uma bagunça total. Então, apesar de eu ser favorável ao retorno do Ramon Dias, eu acho que seria uma maluquice tremenda. Talvez seja melhor o Vasco procurar um novo treinador. Mas a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar aqui. Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Antes, rapidinho, mais uma informaçãozinha aqui antes de ir embora. A partida Vasco e Botafogo, que vai acontecer no dia 29 de junho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve acontecer em São Januário. A CBF está esperando apenas o ofício do Vasco para confirmar o interesse de jogar o clássico em São Januário contra o Botafogo. Teve uma consulta ali ao BEP, né, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Houve a liberação do estádio de São Januário para a partida, com a torcida do Botafogo recebendo 5% da carga de ingresso. O jogo acontece no dia 29 de junho, 13ª rodada do Brasileirão, e deve acontecer em São Januário. Existe a expectativa desse jogo ser vendido para Brasília, mas vai acontecer em São Januário muito provavelmente. Agora sim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, o like é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!